Faça uma oração aí onde você está, colocando a tua vida diante do Senhor, colocando aquilo que você veio buscar diante dele. Nós estamos aqui num ambiente totalmente preparado para milagres, e não é o homem, é Jesus. Não é pessoas aqui que vai fazer, mas é Jesus. E a presença dele já está neste lugar. Já uma glória manifesta neste lugar. Então nesse momento eu quero que você rasgue o teu coração na presença dele. Fale para ele aquilo que você precisa, porque só ele pode fazer na tua vida. Só ele pode manifestar na tua vida os milagres. Jesus, nós precisamos de ti. Jesus, nós declaramos a nossa total dependência a ti, Jesus. Nós declaramos que não há outro como tu. Não há outro que possa fazer milagres. Não há outro que possa liberar sobre a nossa vida, ó Deus, o céu. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem sobre nossas vidas. Vem trazendo, Senhor, libertação, cura. Senhor, continua movendo, Senhor, assim como o Senhor já está há dias se movendo no meio do teu povo. Que este liberar continue, Senhor, que não seja somente uma visitação, mas que seja permanente, ó Deus, o manifestar da tua glória, Senhor, porque é isso que precisamos, é isso que necessitamos, Senhor. Nós sabemos que toda a terra está cheia da tua glória, mas nós pedimos que a tua glória se manifeste, Jesus. Que a tua glória se manifeste aqui. Que a tua glória se manifeste, Senhor, na tua igreja, Senhor, no povo que tem rasgado o coração em tua presença, no povo que tem clamado por avivamento, Senhor. Que haja o manifestar da tua glória, Jesus. Que cada um aqui, Senhor, possa receber aquilo, Senhor, que está buscando. Se é uma cura física, Senhor, libera, Senhor. Se é uma cura, Senhor, emocional, libera também. Que haja o alinhamento, Senhor, de céus e terra. E que o céu venha beijar a terra neste momento. Que o céu venha tocar cada um de nós, Senhor. Oh, cada um de nós. Vai, Senhor. Começa, ó Deus. Começa, Senhor, a fazer de dentro para fora. Começa a mover, Senhor. Vem, Senhor, mover, Senhor. Vem fazer, Jesus. Nós precisamos, Senhor. Se você precisa, levante tuas mãos aos céus e clame a Ele, clame a Ele. Declare a tua dependência a Ele. Que o teu reino se estabeleça. Ai, Jesus. Terra e céu se encontrem aqui. Misericórdia e verdade se unem. Tua justiça e paz se beijem. Diga assim: Pai. Repita comigo: Pai, eu estou com o meu coração totalmente aberto para que o Senhor faça em minha vida
Que o Senhor marque a minha vida com a tua glória nesse tempo, em nome de Jesus. Diga assim: eu também estou disponível para levar a tua glória aonde o Senhor me enviar. Eu estou disponível para manifestar a tua glória, em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte, igreja. Dê um abraço no teu irmão. Diga para ele: toque o Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio em milagres. Quem pode declarar isso essa noite? Quem pode declarar bem forte isso essa noite? Sim, nós cremos em milagres. Nós cremos num Deus todo-poderoso, único Deus, verdadeiro Deus, que sim, nos abençoa, nos concede milagres. E eu quero falar a respeito hoje de uma mulher que também, ela cria em milagres. Ela confiou no Senhor. Uma mulher que, uma história de vida, sabe, turbulenta, mas que chegou o momento que ela decidiu, e ela viu que Jesus estava ali, e ela decidiu: eu vou até Ele. Uma história tão conhecida, mas que eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo falou ao meu espírito, e que isso seja também marcado dentro de você, seja imprimido em teu espírito, uma revelação do alto, para que haja na sua vida milagres. Quem aqui precisa de um milagre, algum milagre? Eu já quero dizer, querido, que aqui é um ambiente onde está sendo liberado milagres, amém? Milagres instantâneos, milagres que vão acontecer com o decorrer dos dias, milagres que realmente nós podemos ver que Jesus está se movendo, porque milagres estão acontecendo, amém? Milagres, a gente tem várias pessoas aqui que têm vários testemunhos de milagres que aconteceu, amém? Então nós cremos em milagre, nós cremos no Senhor, e o Senhor é poderoso para fazer. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Ele não mudou, igreja. Fala para o teu irmão: Jesus continua fazendo milagres. Antes da gente ler em Lucas, eu quero ler em Hebreus, no capítulo 11. Eu quero ler somente o versículo 6, muito conhecido, que diz assim: sem fé é impossível. Diga assim: eu preciso. Diga: eu preciso crer totalmente no Senhor, porque eu estou junto com Ele. Quem está junto com o Senhor aqui? Então, uma das coisas que a palavra nos pede é que a gente venha crer totalmente no Senhor. E o que eu acho mais tremendo aqui, a gente precisa crer também que Ele recompensa aqueles que o buscam. E você está aqui nessa tarde, você está numa busca, amém? E eu te garanto, não a Rosiane pode garantir isso, mas eu garanto pelo Senhor, pelo próprio Senhor, porque Ele está aqui. E esse ambiente, este momento foi preparado para isso, para liberar milagres sobre as nossas vidas, amém? E Ele vai recompensar aquele que tem buscado Ele com coração sincero, com coração totalmente inclinado a Ele. E querido, a gente não tem nada a perder quando a gente crer em Jesus, quando a gente crer que Jesus é poderoso para fazer. A história nos conta, a Bíblia nos relata essa história em Lucas capítulo 8, do versículo 43 em diante, a respeito daquela mulher do fluxo de sangue. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, para que depois nós venhamos orar.
E quando eu olho para essa história, eu começo então aqui a ver alguns pontos em que essa mulher nos ensina. Nos ensina o quê? A como realmente buscar, o que fazer quando algo está acontecendo, talvez no nosso corpo físico, talvez não no nosso corpo físico, mas nas nossas emoções, talvez alguma coisa que não seja em nós, mas que seja no próximo, porque quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos vários tipos de milagre, há variedades de milagres, então não há como fazer uma forma e falar, esse daqui é o milagre, pronto, acabou, não, há vários tipos de milagre. Um dos milagres que eu acho mais tremendo na Bíblia é quando os amigos pegam aquele homem que não andava, então eles decidem descer, o amigo, né, abre lá o telhado, sei lá como é que era aquilo antigamente, e desce o amigo até a presença de Jesus para que ele fosse curado. E a Bíblia diz então da fé daqueles homens, não fala somente da fé daquele que foi levado a Jesus, mas da fé daqueles que levaram aquele homem até Jesus. Eu acho lindo essa passagem, eu acho tremendo, sabe por quê? Porque eu creio que Deus, Ele é poderoso para até mesmo colocar pessoas de fé ao nosso lado. Deus é poderoso para fazer isso. Vejo que a apóstola Regina está igual eu, com a garganta toda lascada. Que Deus tenha misericórdia de nós até o final desse congresso, conservando a nossa garganta. Já até pedi para desligar o ventilador ali. Mas, queridos, quando eu olho para a história dessa mulher, eu vejo uma mulher aqui que talvez nós não venhamos pensar um pouco a respeito dela, porque passamos na história muitas vezes sem meditar nela. Mas quando eu começo a olhar para essa mulher, eu vejo uma mulher que ela creu em milagres. Ela cria em milagres. Ela estava crendo que Jesus era poderoso para fazer na vida dela. E talvez você fale bem assim, poxa, mas eu já sei disso. Mas o que eu quero despertar em você nessa tarde é para que você pare e comece a olhar para dentro de você mesmo. Porque eu acho interessante, porque a Bíblia diz, não em Lucas, mas no Evangelho de Mateus, que diz bem assim, que essa mulher falou com ela mesma. Eu falei comigo mesma que se eu tocar, e nessa tarde eu quero que você olhe para dentro de você, e que talvez você dê uma de doido também, porque talvez alguém pense que essa mulher estava até doida, porque ela falava com ela mesma. Quem já falou consigo mesmo aqui? Então eu creio que está na hora da gente começar a falar para nós mesmos e afirmarmos quem é o Senhor na nossa vida. Está na hora de nós começarmos a declarar isso para nós mesmos, porque muitas vezes estamos vivendo uma vida totalmente aprisionada por alguma enfermidade, por algum aprisionamento na nossa alma, talvez uma depressão, talvez uma tristeza profunda, e muitas vezes nós estamos falando para nós mesmos quem é o Senhor da nossa vida e o que Ele é capaz de fazer em nós e também por meio de nós. Mas essa mulher, eu acho interessante isso, ela falou com ela mesma. Ela pensou dentro de si, se eu apenas tocar, se eu apenas ir lá e tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Mas quando eu olho para todo o contexto, querido, eu começo aqui a entender alguns pontos que nós precisamos entender em Deus. E um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui, é que essa mulher, ela reconheceu a condição dela. Essa mulher, ela não ficou, sabe, tampando o sol com a peneira, mas ela reconheceu que ela precisava de ajuda. Querido, não tem como Deus realizar um milagre na minha vida se eu não reconhecer que eu preciso de um milagre. A primeira coisa que eu preciso fazer é isso, é reconhecer que eu preciso. Em Lucas, lá no capítulo 8, versículo 43, diz que ali estava certa mulher que havia 12 anos. Com ela mesma, que se ela tocasse, ela mesma ativou a fé dela. Presta atenção nisso daqui que eu estou dizendo a vocês. Essa mulher, ela não precisou que alguém chegasse nela e ativasse a fé dela. Ela mesma começou a ativar a fé dela. E você também pode ativar sua fé, falando com você mesmo. Talvez você vai precisar falar mesmo, colocar para fora.
Talvez você só de pensar, você já vai ativar a sua fé. Mas essa mulher então, ela falou com ela mesma, mas primeiro ela reconheceu, eu preciso. E talvez você está aqui, você talvez não precisa de um milagre no seu corpo físico, talvez você não precise de uma cura. Mas talvez você está, sabe, num aprisionamento já há muito tempo e a tua vida não anda. E chegou o momento de você reconhecer que você precisa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós, com o passar dos anos, estamos há anos na igreja, estamos há anos servindo o Senhor, há anos em várias práticas espirituais. Mas muitos de nós olhamos para um lado e para o outro e vemos que a nossa vida não saiu daquele ponto de início. A nossa vida não está andando, é como se estivesse tudo travado. E é o momento da gente olhar e falar assim, olha, tem algo errado aqui. Eu preciso ver o que está acontecendo. E é momento da gente fazer uma análise, porque quando a gente tem um problema físico é mais fácil reconhecer. Porque é físico, porque estamos ali sentindo a dor, porque essa mulher sentia com certeza dor. E eu acho que as mulheres aqui vão entender muito bem de uma hemorragia, e não é fácil. Eu imagino as cólicas, as dores dessa mulher. E não só esse tipo de dor, mas uma dor também emocional que ela carregava. Há 12 anos afastada dos seus entes queridos. Por quê? Porque a lei mosaica dizia que ela era impura. E ela não poderia ficar no meio da sociedade, ela não poderia ficar em meio às pessoas, ninguém poderia tocar naquela mulher, porque também seria tido como impuro. Essa era a lei. Isso era o destino dela. E eu imagino essa mulher, amados, olha como isso é forte, era uma mulher. Além de ser mulher, naquela época, passando por um problema desse, com o seu emocional todo destruído, uma mulher que já não tinha mais, eu creio que ela não tinha mais nem condições de lutar humanamente. A Bíblia diz que ela já tinha gasto tudo, todos os seus recursos ela já tinha gasto. Mas essa mulher, quando ela ouve falar que Jesus estava ali, ela falou com ela mesma. Ela buscou força aonde ela nem tinha. E ela então começa a ativar a fé dela. Sabe o que isso me leva a refletir, querido? Isso me leva a refletir nas coisas que nós estamos falando para nós mesmos. Pergunta para o teu irmão, o que você tem falado para você mesmo? O que é que nós estamos falando para nós mesmos? Porque muitas vezes nos pegamos falando para nós mesmos que nós não vamos conseguir, que nós não chegaremos a lugar algum, que nós não seremos nada. Muitas vezes falamos para nós mesmos que não tem mais jeito. Porque eu também já me peguei falando isso para mim mesma. Ah, não tem mais jeito, agora já era. Só que uma coisa é certa, enquanto nós estamos olhando para o homem, para a humanidade, nós não alcançamos o sobrenatural. Enquanto essa mulher buscou recursos humanos, ela não alcançou a cura dela. Ela não alcançou. Então a primeira coisa que temos que reconhecer é que nós precisamos. Então qual é a área na tua vida que você precisa de um milagre? Porque talvez você entra aqui pensando assim, poxa, eu nem preciso de milagre algum, eu não estou doente. A minha saúde vai bem, obrigado. Eu só até tenho saúde para dar e vender. Mas eu quero que você comece a olhar toda a sua vida. Eu quero que você comece a fazer uma análise em toda a sua vida. Por que, Rosiane, a gente deve fazer isso? Porque nós estamos num ambiente de milagres. Há quanto tempo vocês estão se preparando para isso?
Os milagres não começaram a acontecer de ontem em diante. Os milagres começaram a acontecer a partir do momento que Deus entregou essa palavra, que Deus deu essa direção. Milagres começaram a acontecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez alguns já receberam milagres aqui e ainda não conseguiu enxergar. Por quê? Porque nunca reconheceu a sua própria situação. Nunca observou em si mesmo. Eu estou dizendo isso para que vocês comecem a observar. Porque Deus, Ele é um Deus criativo, Ele vai fazer vários tipos de milagres. O Senhor que cura é o Senhor também que prospera. O Senhor que prospera é o Senhor também que traz libertação. Ele é um Deus de milagre completo, amém, igreja? Então comece a observar na tua vida, porque talvez ainda hoje muitas coisas vão começar a fluir melhor na tua vida. Talvez ainda hoje algumas coisas que te amarravam não vão te amarrar mais. Então comece a observar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos as testemunhas daquilo que Jesus faz. É preciso testemunhar, é preciso falar. Então comece a reconhecer, comece a ver em você. Qual é o milagre que você precisa? Está tudo tranquilo? Teu casamento está legal, você que é casado? As suas emoções, está tudo legal? Como estão os seus sentimentos? Porque muitos de nós estamos visando só o físico. Eu quero que você olhe para tudo. Como está o seu ministério? Como está andando o seu ministério? Ontem aquela palavra que foi entregue aqui para a igreja, dessa velocidade, dessa potência, né? Que vai ser tudo muito rápido. Deus tem mostrado muitas coisas. Esses tempos atrás eu vi uma roda, e ela girava muito rápido. Porque as coisas estão aceleradas. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você não entender que em algumas áreas você ainda precisa de um milagre, talvez você não vai conseguir acompanhar aquilo que Deus já está fazendo. É tudo muito acelerado. É tudo muito rápido. Então é preciso observar a sua vida. Essa mulher, ela viu, ela precisava. Ela já não suportava mais. E hoje aqui, em nome de Jesus, as mentes cauterizadas, elas serão totalmente libertas, em nome de Jesus. Por que isso? Porque muitas vezes a nossa mente fica cauterizada para aquilo que Deus quer fazer por meio da nossa vida. E aí é o momento que a gente pensa assim. A minha pergunta é: você está vivendo aquilo que Deus escreveu para você viver? Você está encaixado na história que Deus escreveu a teu respeito? Você está vivendo isso? E eu quero te incentivar hoje a você buscar um milagre sobre o teu ministério, sobre tudo aquilo, querido, que faz parte do propósito eterno. Talvez a sua vida financeira está toda, sabe? Essa mulher aqui, ela já tinha gasto tudo. Mas sabe o que eu acho tremendo? É quando a gente não tem mais recursos. Uma vez eu conversando com um homem, ele falou bem assim: olha, Rosinha, eu já fui em todos os médicos e o diagnóstico é esse, eu vou morrer. E aí eu fui num médico, se eu não me engano foi lá no Goiás, agora eu acho que é Goiânia. Ele foi nos médicos lá, e o médico falou para ele bem assim: busque a Deus, porque o médico era cristão. Aí ele olhou para mim e falou bem assim para mim: agora eu estou lascado, agora é só Deus. Aí eu olhei para ele e eu falei: não, você não está lascado. Agora você chegou aonde você tinha que chegar. Porque é Ele quem faz milagres.
Ele já tinha gasto muitas coisas também com o médico, como essa mulher. E este homem, ele está vivo até hoje. Ele trabalha numa fazenda lá em Sapezal. Ele está com a família dele. Sabe por quê? Porque ele recebeu um milagre de Deus. E ele foi curado. O fígado dele foi todo restaurado pelo Senhor. Porque quando ele voltou nos médicos de novo, simplesmente o fígado dele estava 100% perfeito. Ele não estava mais, era aquela, eu esqueci o nome, era tipo cirrose, isso daí, não tinha mais jeito. Mas o Senhor deu jeito. E é bonitinho. Esses dias eu encontrei eles estavam lanchando. A mulher dele toda arrumadinha, ele todo arrumadinho, os dois tinham saído da igreja. Pessoas que nunca tinham pisado o pé numa igreja, mas que receberam um milagre. Pessoas que nunca tinham tido contato com a palavra, mas que no momento em que foi falado de Jesus para ele passou a crer. Ele passou então a falar para ele mesmo: eu vou ser curado. E é sobre isso, igreja. Você precisa reconhecer. E quando nós perdemos todos os recursos, quando os recursos acabam, quando os recursos humanos acabam, sabe, eu sempre falo para as pessoas, eu não gosto de chegar a esse ponto. Eu acho que a gente não precisa chegar ao ponto de não ter recurso humano nenhum para poder buscar o Senhor. Por que a gente é tão incrédulo muitas vezes? Quem crê que o Senhor cura? Aí a gente busca todos os outros recursos, menos o Senhor. A gente mesmo faz isso. Mas hoje o Senhor está nos convidando a buscar Ele, a de verdade tocar nele de uma forma diferente. Não tocar de uma forma religiosa, mas tocar de uma forma em que a nossa fé realmente seja operante. Uma fé viva, uma fé verdadeira. Amados, não tem como alguém chegar em você e simplesmente colocar fé dentro de você. É você quem tem que se despertar para isso. É pela sua vida, é pelo teu ministério, é pela tua família, é pela tua própria vida, tua própria salvação. Sabe, uma vez o Senhor falou bem assim: filha, eu já te salvei. Eu falei: obrigado, Senhor. Aí Ele falou de novo: filha, eu já te salvei. E eu estava com um problema de saúde. Eu falei: obrigado, Senhor. Aí Ele de novo falou: eu já te salvei, esse é o maior milagre. Porque está difícil de você crer que eu vou te curar. Esse é o maior milagre, eu já fiz. E aquilo então eu olhei e falei: o maior milagre já aconteceu em mim. Eu sou salva. Quem é salvo aqui? O maior milagre já aconteceu na tua vida. Então as outras coisas, querido, basta a gente reconhecer, basta a gente se achegar a Ele. É dessa forma. E é simples, é muito simples. Você não precisa pegar a bandeira de Israel e rodar ela para você ser curado. Não é isso, não é sobre isso. Você não precisa fazer misticismos para isso. Por quê? Porque há somente um caminho, e é pelo nome de Jesus que nós somos curados, libertos. É pelo nome de Jesus que milagres acontecem. É em nome de Jesus que todas as coisas são operadas. Essa mulher, então, ela olhou para Jesus. Ela tirou os olhos de tudo aquilo, amada, ela já não tinha mais nada. Não deixe chegar a tua vida a essa condição. Não precisa chegar ao caos. Fala para o teu irmão: não chegue ao caos, meu irmão. Basta você crer. Eu sei que existem situações que Deus permite. Eu sei que há situações
que Deus deixa chegar até certo ponto, a pessoa está até posicionada, a pessoa está até buscando a Deus, mas Deus deixa, por quê? Para que a glória dele se manifeste ainda mais forte, para que o nome dele seja glorificado. Mas há situações na nossa vida que não precisa chegar ao caos. Corra para Jesus. É simples, o evangelho é simples. Corra para Jesus, corra com fé para Jesus. E toque em Jesus de uma forma diferente. Toque em Jesus de uma forma em que você vai fazer com que saia dele poder, virtude, para que o milagre aconteça na tua vida. É simples, querido. É muito simples. É a tua fé. E talvez você vai falar bem assim: socorro, Deus, é a minha fé. E é por isso que eu estou dizendo para você: fale para você mesmo. Comece a ativar a sua fé. Cale as vozes que te levam à incredulidade. Não deixe que isso entre aqui, na tua mente. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a trazer, sim, a palavra de Deus como a única condição de salvação e milagre para a tua vida. Comece a fazer isso. Essa mulher corre em Jesus e ela toca então na orla das vestes de Jesus, nas franjas, que era uma representação da Torá, da lei, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é remédio para a nossa vida. A palavra de Deus era de costume. Havia um mandamento ali, uma ordenança de Moisés, que os homens então fizessem e caminhassem com essas, era como um talit, uma franja, algo que vinha após então a roupa dele, e aquelas franjas, quando as pessoas olhavam para aquilo, aquilo era a representação da lei, para que ninguém se esquecesse da palavra de Deus. E é nisso que essa mulher toca. Ela toma para ela a palavra. Amados, há muitas palavras sendo liberadas aqui. Há muitas palavras sendo liberadas. E você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa dizer: isso é meu. Porque Deus tem muitas promessas em sua palavra. E elas pertencem ao povo dele. Há muitas promessas de Deus para a sua vida. E você precisa tomar posse. Amados, isso significa que eu preciso fazer a minha parte. Uma das coisas, até o Everton falou isso lá em Sapezal, semana passada, de sermos colaboradores com o Espírito Santo. Nós precisamos colaborar com o Espírito Santo. Nós precisamos colaborar com o Senhor. Essa mulher, ela colaborou para que a glória de Deus se manifestasse. Como assim? Na dor dela? Sim, na dor dela. E você pode colaborar para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, na sua dor. E a pergunta é: qual é a sua dor? Aonde é que você precisa de um milagre? O que é que você tem apresentado diante do Senhor? O que é? O nosso tema aqui, coloca lá o cartaz, Eu Creio em Milagres. E o tema eu acho interessante, porque é uma palavra tão forte, ela é tão poderosa. Lucas 1:37. Porque para Deus não há nada impossível. Repita comigo: para Deus não há nada impossível. O que é que Ele não pode fazer? Deus é poderoso, querido, para fazer. Deus é poderoso para operar na tua vida. Mas você precisa começar a falar para você mesmo isso. Porque muitos aqui
tem fé para orar pelo outro, mas quando é para si mesmo, E hoje, nessa tarde, o Senhor quer que você olhe para você mesmo. Hoje, nessa tarde, o Senhor quer que você vá até Ele, tomar posse da palavra. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que Ele continua fazendo. Tudo que Ele operou, Ele continua operando. Jesus não mudou, igreja. Mas você precisa começar a falar para você mesmo. Você precisa começar a trazer para dentro de você. Você precisa colocar dentro do teu coração isso. Porque quando isso inundar o teu coração, preste atenção, igreja. Quando isso adentrar o teu coração, já não vai ficar mais dentro de você, mas você vai colocar para fora. Você vai começar a falar. Você vai começar a falar do Deus do milagre, do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que salva, do Deus que restaura. É por isso que precisamos encher a nossa vida com as nossas próprias declarações de que Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos. Amados, teve uma época na minha vida que todos os dias eu levantava, a primeira coisa que eu falava era que o Senhor, Ele faria tudo por mim. Eu olhava no espelho, eu falava, o Senhor vai fazer tudo por mim. Não tinha um dia, porque eu fui orientada a fazer isso. E eu fiz isso durante muito tempo. Muito tempo. E talvez alguém que me pegasse ali no banheiro, no quarto, falando isso, ia falar, é doida. Porque eu só não pensava, eu falava. Eu declarava isso, o Senhor vai fazer tudo por mim. O Senhor vai fazer tudo por mim. Ontem eu recebi uma palavra profética, de que nada vai me faltar. Então o Senhor vai fazer tudo. Tudo. Se eu estou conectado ao propósito eterno, Ele vai liberar tudo que eu preciso. Agora uma coisa eu quero te dizer, eu não sou melhor que você. Ele vai fazer tudo também, o que você precisa, para que você venha viver todo o seu destino profético. Tudo. O que essa mulher precisava, ser curada, Jesus fez. E o interessante, ela não parou para pedir isso para Jesus. Para e pensa. O cego lá de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos chegavam Jesus pedindo, Jesus, faça, eu preciso. Essa mulher, ela simplesmente foi até Jesus e tocou. Porque ela tinha já colocado dentro dela essa fé. Se eu tocar, para e pensa, igreja. Ela não ficou puxando a roupa de Jesus, falando, Jesus, parem um pouquinho, me cura aqui. Presta atenção nisso, igreja. Olha que fé maravilhosa. Olha que fé surpreendente. É um exemplo de fé para a nossa vida. Ela não ficou, sabe, correndo atrás de Jesus. Falou, Jesus, para tudo aí, olha aqui para mim. Detalhe, Jesus estava indo até a casa de Jairo, porque Jairo estava com a filha enferma. Estava todo mundo com pressa ali. Deixa eu te falar uma coisa, nesse tempo acelerado, pega esse código, tá? Você não pode ficar perdendo tempo, e nem gastando tempo de ninguém. Eu vou repetir que talvez você não entendeu. Essa mulher aqui, ela não ficou tirando o tempo de Jesus. O próprio Senhor parou. Ela não ficou falando, Jesus, olha aqui para a minha situação. Tadinha de mim, Jesus. Jesus, dá aqui. Jesus, me dá um pouquinho de atenção, só um pouquinho. Não, ela falou, eu vou tocar e está resolvido. Quem está entendendo, igreja? O que o Senhor espera de você é essa fé, em que você não vai perder tempo e nem gastar o tempo de ninguém, em nome de Jesus.
Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes tem pessoas que ela vai no emocional e não com a fé. Sabe por que que muita gente não alcança milagre? Porque ela é totalmente emocional. E fé não tem nada a ver com emoção, nem sentimento. Fé é uma disposição que temos de crer, de ter convicção, de saber que já está pronto. Essa mulher sabia que já estava pronto. Ela não fez Jesus perder tempo com nada. O próprio Senhor quis parar. Ele sente que dele sai poder. Para tudo. Algo diferente aconteceu. Para tudo. Pedrão, como sempre, olha para ele: Senhor, está todo mundo aí, ó, te apertando. O negócio aí está violento. Não, Pedrão, o negócio é o seguinte: alguém me tocou diferente. Alguém chegou com um propósito diferente. Alguém fez algo diferente. Alguém com o coração totalmente tomado pela fé. Esse alguém me tocou. E é sobre isso. Você quer continuar choramingando ou você vai ter fé? Você vai continuar, sabe, querendo atenção. Amados, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Esse tempo de pastoreio que o Senhor tem me ensinado, até hoje eu não aprendi a pastorear, mas eu estou tentando. O que eu tenho percebido, é verdade, eu não sei pastorear, gente. Eu estou tentando aprender, porque o negócio é, né? Jesus fala, vai por aqui, filho, eu vou. Né? Mas falar assim, se Jesus não falar, vai por aqui, eu fico parada. Não vou para lugar nenhum, porque eu não sei o que fazer. Se vocês sabem, tudo bem, eu não sei. Eu decidi entrar na total dependência. Então, tem coisa que não adianta fazer curso, estudar, isso aí, não adianta. Não adianta. Mas, queridos, nesse decorrer desses anos, eu já percebi que muita gente só quer chamar atenção, mas não quer resolver. Pergunta para quem está do lado: você quer resolver de verdade? Amados, tem muita gente assim. Havia uma multidão ali querendo chamar a atenção de Jesus. Havia uma multidão ali querendo que Jesus, sabe, ouvisse, só ouvisse. Me lembro uma vez um pastor meu contando um testemunho de uma mulher que uma mulher ou foi um homem, eu não lembro agora, não quis ser curada da paralisia. Ela sofreu aquela paralisia infantil e ela não andava. Sabe por que ela não queria ser curada? Porque ela queria continuar recebendo o benefício. Ou você decide ser curado totalmente e receber o milagre, ou você vai continuar sempre entrando na mesma fila. Porque você não quer milagre, você só quer uma atenção. E talvez o seu problema é um milagre na sua área emocional. Porque a rejeição, o espírito de orfandade tomou conta da tua vida. E você só quer chamar atenção. Amados, tem muita gente que era para estar voando e indo muito alto no ministério. Mas não entendeu ainda. Então você tem que decidir se você quer um milagre ou você só quer chamar a atenção. Essa mulher, ela só queria o milagre dela. Ela não queria fazer Jesus perder tempo. Jesus tinha que ir lá curar a filha de Jairo. Jesus tinha muita coisa para fazer. Ela toca em Jesus, Jesus para. E o que eu acho tremendo, essa mulher, 12 anos. 12 anos sofrendo. E a menina que Jesus estava indo curar, 12 anos aproximadamente também, de idade. Mas a respeito disso a gente conversa outro dia. Mas, amados, olhar para Jesus. Eu sei que Jesus, ele tem
Ele é a própria eternidade. Ele tem tempo para você. Mas muitos de nós não entendemos que o que Jesus tem para fazer na nossa vida vai ser rápido. Porque estamos nesse tempo acelerado. Então vai ser rápido. Então você tem que decidir o que você quer. O que você quer? Esses tempos atrás eu vi uma irmã, foi contar um testemunho, e ela começou a enrolar no testemunho, o pastor pegou o microfone da mão dela e falou: irmã, a gente não tem tempo, tá? Você foi curada? Você foi curada do quê? Ah, fui curada de câncer. Então, amém, glória a Deus. A igreja, vamos aplaudir a Jesus. A irmã foi curada. Ela queria contar os mínimos detalhes. Sabe, Jesus cura. Chega lá, mostrou, beleza, vamos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque está tudo acelerado. Você tem que saber o que você quer. Então começa a observar agora como anda a tua vida. Como anda o teu ministério. Como anda as tuas finanças. Como anda o teu emocional. Se em alguma área da tua vida você precisa de um milagre. Se em alguma área da tua vida você precisa de um alinhamento, você tem que reconhecer. Segunda coisa, você não pode ficar simplesmente voltando na mesma fila. Você não pode simplesmente ficar lá, eu vou voltar lá atrás. Você tem que crer. Você tem que tomar posse da palavra. Tomar posse da palavra. Tomar posse da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Toma posse da palavra. Essa mulher tomou posse da palavra. Toma posse. Eu não quero saber o que as pessoas dizem. Eu quero saber o que Jesus tem para mim. Se essa mulher fosse parar para ficar pensando o que as pessoas iam falar dela, pensar dela, ela não tinha ido até Jesus. Mas ela se levantou e ela foi. Você precisa ir. Você tem que chegar em Jesus e chegar com propósito. E qual é o propósito? Estamos aqui nessa conferência de milagres. O propósito aqui é alcançar milagres. E qual é o milagre que você precisa? É sobre isso. É sermos práticos e rápidos. Fala para o teu irmão, seja prático, irmão. Seja prático. Essa mulher não ficou lá. Há 12 anos atrás, começou essa hemorragia. E aí eu tive que sair fora, sabe, de perto da minha família, dos meus parentes. Ela não começou a fazer toda uma lamúria. Ela foi prática. Sejam práticos, sejam práticos. Fala para Jesus o que você precisa. Sabe? Seja, como se diz, certeiro naquilo que você quer. Certeiro. Uma vez eu conversando com um pastor, lá da cidade de Comodoro, e ele casou com uma mulher muito bonita, e ele ele é meio desprovido de beleza. Aí eu falei, pastor, como é que você conseguiu esse feito? Aí ele falou, eu cheguei em Jesus e falei, eu quero uma mulher assim, 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 e principalmente segundo o seu coração. Aí Jesus me deu ela. Falei, poxa, você tem fé, hein? Não, gente, vocês têm, é um casal assim, não dá para entender. Não dá. E ela é uma grande mulher de Deus. E ele é um grande homem de Deus, só desprovido muito de beleza, mas é um grande homem de Deus também. Por quê? Porque ele foi prático. Ele foi certeiro. E essa mulher foi muito prática. Ela foi sabendo o que ela quer. Amados, tem muita gente que vem numa conferência, num congresso como esse, sem saber o que quer. Eu vim para cá e eu vim declarando o que eu quero. Eu estou declarando o que eu quero. Falei, Senhor, eu preciso disso daqui. Você tem que ser específico, é isso.
Senhor, eu preciso disso daqui. Eu sei que o Senhor conhece todas as coisas, mas eu preciso disso daqui. Senhor, essa área aqui, ó, eu preciso avançar, está parado. Eu não quero mais ficar parada. Eu quero avançar. Eu quero caminhar ao propósito, rumo ao propósito que o Senhor tem para a minha vida. Isso daqui fala muito de você e Deus. É uma coisa muito individual, sua e Deus. Então você precisa chegar e falar. Uma coisa que eu aprendo aqui com essa mulher: não esconda aquilo que Deus faz na sua vida, porque isso glorifica o nome dEle. Quando Jesus para, ela vem, ela se entrega. Sou eu que te toquei, Senhor. E aí então ela dá testemunho. Ela dá testemunho. Eu fiquei 12 anos com hemorragia, mas a partir do momento que eu toquei as suas vestes, a hemorragia parou. Eu estou curada. É sobre isso. Até nisso essa mulher foi prática. Até nisso. E nós olhamos para essa mulher, e uma das coisas que me chama muita atenção, Jesus chama ela de filha. Por quê? Porque os milagres restauram também a nossa identidade. Jesus chega e fala bem assim: filha, a tua fé te salvou. Amados, eu sempre olho na Bíblia e vejo o Senhor falando isso: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Então vai depender da tua fé. Por isso que eu comecei dizendo para vocês: fale para vocês mesmos, diga para vocês mesmos, declare para vocês mesmos do que o Senhor é capaz. Aquela mulher declarou: eu vou tocar, somente tocar na orla do vestido dele, e eu vou ser curada. Ela declarou isso. É por isso que eu estou desde o começo falando isso. Declare, fale para você mesmo. E se for preciso, fale também para que outros ouçam. Manifeste a sua fé. Porque quando a nossa fé é manifestada, a glória de Deus também se manifesta. Deus não vai ficar parado de maneira alguma. Jesus olha para ela, chama ela de filha e devolve dignidade para a vida dessa mulher. Imagina 12 anos, impura. Jesus restaura não só o corpo físico, mas toda a vida dela. Jesus restaura o corpo físico, Jesus restaura o emocional dela. Ela é devolvida ao seio da família. Ela pode voltar a ter os relacionamentos, as amizades dela. É tudo restaurado por meio de um milagre. De um milagre, isso é tremendo. Como Jesus é lindo. Como Ele é bom. Um milagre. Então essa mulher, ela tem tudo restaurado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Talvez só falta uma coisinha para você ser totalmente restaurado em todas as áreas. Esse tempo atrás, um irmão, chegou em mim e falou bem assim: apóstola, eu queria te contar uma bênção. Eu falei: conta. E a bênção era: ele tinha sido liberto do ato da masturbação. Esse irmão foi liberto do ato irmão casado, tá? Ele falou bem assim para mim: apóstola, fui liberto. Isso é um grande milagre na minha vida, eu estou muito feliz. Eu jejuei, eu busquei, eu orei, e eu declarei a minha libertação. A minha libertação. Eu falei: sério, irmão? Ele falou: sério. Agora não é só isso, apóstolo. A partir do momento em que eu consegui vencer esse mal que havia na minha vida, todas as outras coisas, o meu casamento está maravilhoso. As minhas finanças estão fluindo. Eu não tenho mais ansiedade, porque ele vivia com ansiedade. Eu estou dormindo bem melhor. E eu fiquei olhando, eu não sabia que ele passava por tudo isso, por causa de um problema. Um só problema.
Ele passava por tudo isso, até que ele chega à sua libertação. E não só uma coisa na vida dele resolveu, mas várias outras coisas. Quem está entendendo isso? E é sobre isso, querido, se coloque de pé. É sobre isso, é resolver. Mas a primeira coisa, você precisa falar para você mesmo que Jesus é poderoso para fazer isso que você precisa. Feche os seus olhos por um momento. E eu quero que você aí onde você está, com seus olhos fechados, analise a sua vida. Talvez você entrou aqui nesse congresso, nem pensou no que milagre você iria buscar. Mas eu quero que você pense nisso agora. O que você veio buscar? Eu não vim aqui nesse congresso só para trazer uma palavra, não. Eu vim aqui também em busca de milagre. Eu estou aqui crendo que eu vou sair daqui com o meu milagre. Agora eu quero que você olhe para você. Estamos em Pentecoste, aonde milagres é muito propício nesse tempo. Há um portal aberto sobre nós, um portal que libera milagres, um portal que traz a glória de Deus para a terra. E agora que você já pensou, quem já conseguiu aqui analisar que milagre precisa? Faz assim com a mão, você que conseguiu analisar o milagre que você precisa. Agora aí mesmo onde você está, eu quero que você comece a declarar que Jesus é poderoso para fazer. Se você crê nisso, levante suas mãos aos céus e comece a declarar. Comece a falar para si mesmo, e se for preciso, coloque para fora. O que você precisa? Ele é poderoso para fazer. E com todo fervor, com todo fervor, com toda entrega do teu coração, Jesus está aqui. Comece a tocar em Jesus agora. Comece a tocar em Jesus agora. Comece a estender a sua mão e tocar. Declarando o teu milagre. Declarando aquilo que Deus já está fazendo em você. Comece a declarar isso para Ele agora. Fala: Jesus, eu creio. Eu creio. Eu creio e tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse da Tua palavra. Eu tomo posse, Senhor, neste momento. Comece a declarar, meu irmão, minha irmã. Vai externando isso. Vai colocando agora diante do Senhor tudo isso. Águas que curam, que limpam, onde o rio passar, tudo vai transformar.
de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você que sente que o teu ministério ele está parado, você não consegue sair do lugar. O Senhor quer trazer um aceleramento no seu ministério. Águas que correm do trono. Você que quer esse aceleramento no seu ministério, seu destino profético, vem aqui na frente, querido. Eu quero orar especificamente por você em nome de Jesus. Onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas
nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és muitas coisas que travam o nosso ministério. Até mesmo uma doença física nos impede muitas vezes de fluir como a gente tem que fluir. Mas eu creio que o Senhor, Ele está restaurando isso, trazendo milagres sobre isso, destravando o ministério de vocês. Por quê? Porque o Senhor tem pressa. Os tempos estão cada vez mais abreviados. E
E os que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer rápido. É o meu microfone, né, Everton? O Senhor vai fazer rápido. Vocês que vieram aqui à frente, se posicionem, porque o Espírito Santo vai começar a falar coisas para vocês. Façam rápido. Façam rápido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.